Bom, pessoal, bom dia, né? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso primeiro Masterclass de UEM, aqui da Managed Engine. Eu sou a Giovana, estou aqui com o Diego, né? Nosso consultor técnico, eu sou do marketing. Então, sejam todos muito bem-vindos para essa sessão. Pode se apresentar, Diego. Prazer. Olá, pessoal. Eu cuido da parte aqui do Endpoint Center, da parte de segurança da Managed Engine. Meu nome é Diego e eu espero aí poder ajudá-los e apresentar para vocês a solução técnica aí do Endpoint Center. Bom, pessoal, vamos falar então um pouquinho aqui da nossa agenda, né? A gente vai começar aqui, por ser o nosso primeiro Masterclass de Endpoint, a gente vai estar fazendo então, primeiro um overview, um pouco da ferramenta, né? Falando um pouquinho sobre o que é o Endpoint Center para vocês, para poder dar um contexto geral. Vamos falar um pouquinho aí de gerenciamentos de ativos, vamos falar sobre patches, ameaças, implantação de software, inventário, implantação de SOs, gerenciamento de dispositivos móveis, controle remoto, um pouquinho de browser, e um pouquinho mais tarde o Diego vai fazer então a demonstração da ferramenta para a gente. E aí no final a gente vai abrir espaço para perguntas, então aqui na barrinha à direita de vocês tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Então, vocês podem fazer as perguntas de vocês por lá, que a gente vai estar respondendo aí no final da sessão. E fiquem à vontade também para usar o nosso chat aí, para poder comentar qualquer coisa do tipo que a gente vai estar de olho também. Bom, como algumas empresas de reconhecimento, né, algumas empresas de consultoria e de tecnologia e pesquisa têm alguns prêmios e reconhecimentos aí dos nossos produtos, tá? E o que seria o endpoint? O endpoint é uma prática, né, de gerenciar e proteger os endpoints de uma organização, como desktops, laptops, dispositivos móveis, servidores e outros dispositivos na rede. Esse tipo de software ele permite que um administrador de TI execute todas as ações necessárias em um só console. E como a Forrester, aí uma das empresas de pesquisa de tecnologia, diz, é um produto com um mecanismo de política centralizado para gerenciar e proteger laptops, entre outros. Aqui a gente tem uma visão do que seria, né? Então, a gente tem aqui um desenho de como funcionaria mais ou menos a console, onde você pode gerenciar vários endpoints de uma console central, independente de onde estejam os demais computadores e periféricos e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, independente aonde você esteja via internet, é possível gerenciar todos os dispositivos através do Endpoint Center. Bom, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre o gerenciamento de ativos, né? Por que é tão importante, então, para as empresas terem alguma ferramenta, né, de confiança ali que faça esse gerenciamento de ativos para elas. Bom, primeiramente, é muito importante a gente fazer esse gerenciamento justamente para poder acompanhar todos os tipos de ativos, né, de softwares e hardwares que existem dentro da sua organização. Assim, né, tendo uma ferramenta que faça isso, é muito mais fácil de você ter o controle. E com isso, a gente entra também no segundo tópico, que é sempre garantir que a sua empresa está em conformidade e pronta para a auditoria. Né? Caso tenha que fazer algum tipo de auditoria nessas máquinas, a gente garante, então, que com uma ferramenta, como o Endpoint Center, por exemplo, a gente garante, então, aí essa conformidade. E também, algo que é super importante, que são os relatórios detalhados e aprofundados também para a gente entender todos os tipos, né? Atender todos os tipos aí das necessidades de cada endpoint. Bom, então agora falando um pouquinho sobre patches, né? Vou explicar aqui para vocês um pouquinho como que o endpoint ele faz todo esse gerenciamento, né, a todo tipo de olho para os patches, né? Então, o administrador do endpoint, ele consegue escolher, então, o patch, por exemplo, ele é nada mais assim do que algum tipo de atualização que a gente possa enviar para os endpoints daquela empresa, por exemplo. Né? Então, no caso do Windows, por exemplo, que está ali, né, sempre tendo que fazer atualização, né, para poder estar sempre atualizando
a segurança. Com o Endpoint Central, você não precisa que cada dono da máquina, né, cada portador daquela máquina, faça manualmente algum tipo de atualização. Então, o administrador do endpoint, ele pode escolher tanto o dia quanto a hora que serão feitas, né, essas aplicações através de políticas de deploy nessas máquinas, né? Então, já que, vamos supor que o seu horário de trabalho é de segunda a sexta, das 9 às 6, não tem como a gente pedir para que você faça uma atualização, que às vezes pode demorar muito tempo na sua máquina, durante o seu horário de trabalho, porque você acaba perdendo tempo. Então, com o Endpoint, é possível que a gente programe essas atualizações para um final de semana, por exemplo, onde a gente imagina ali que os portadores daquele endpoint, né, no caso, os colaboradores daquela empresa, não vão estar usando aquela máquina, então ela vai estar ali disponível para poder fazer atualização sem atrapalhar a rotina de ninguém. E dentro do endpoint também é possível que a gente crie aí testes de deploy, né? E o que seriam esses testes? Eles são testes que a gente faz antes de mandar as atualizações para os endpoints, né? O objetivo dele ali seria mitigar qualquer tipo de erro nas atualizações de vulnerabilidade desses endpoints. Lembrando também, né, que a importância de aplicar esses patches são cruciais para manter a segurança dos sistemas, pois muitas vezes elas resolvem falhas de segurança que poderiam ser exploradas por atacantes, né? Então a gente tem esses grandes benefícios aí, e como definição, os patches são atualizações de software fornecidas pelos desenvolvedores para a gente corrigir as vulnerabilidades, bugs, ou até melhorar a funcionalidade dos sistemas. Parte de implantação de software. A implantação de software, ela nada mais é do que o processo de instalação de aplicações nos endpoints de destinos em uma rede, a partir de um local central, né? Para os administradores de TI, então, implantar softwares em todas as máquinas de uma rede pode ser uma tarefa difícil, né? Especialmente para grandes empresas, mas através do Endpoint Central a gente consegue centralizar tudo isso em um lugar só e conseguir fazer essa configuração de uma forma mais consistente e segura, tá? Então, a gente tem ali, podendo colocar na implantação de software, alguns catálogos de software, fazer a instalação e desinstalação dos mesmos, tá? E um dos benefícios que a gente tem é reduzir o tempo e o esforço manual necessário para distribuir e gerenciar esses softwares em uma grande quantidade de dispositivos, certo? Eles garantem que os dispositivos, né, o Endpoint Central garante isso, que eles tenham o software necessário e atualizado, minimizando e otimizando os riscos aí de segurança. E a gente tem a flexibilidade de poder oferecer e controlar de forma granular esses softwares aí que são instalados em qualquer dispositivo. Muito bom, Diego. Então, falando aqui um pouquinho agora sobre o inventário, dentro do Endpoint Central, existe ali a aba, o Diego, depois da demonstração, ele vai mostrar com mais detalhes para vocês, a aba do inventário. O que é o inventário, né? É basicamente o inventário que a gente conhece aqui na nossa vida real, né? Fora de todo esse mundo da TI. E dentro do Endpoint Central é a mesma coisa, né? O inventário, ele nada mais é, então, né, do que ali um catálogo de todos os endpoints que a sua companhia possui, né? E dentro do inventário, então, é possível, né, a gente poder acompanhar, né, todas as aplicações, né, essas aplicações daqueles endpoints estão funcionando perfeitamente dentro da nossa rede de TI, né? Então, a ferramenta ali, ela automatiza, né, o nosso inventário dentro do Endpoint Central. E também aí ajuda você a ficar por dentro, né, de todas as alterações e adições relacionadas aos seus softwares dentro da sua rede, né? Então, é um overview bem geral de todos os endpoints, né, todas as máquinas ali, sejam dispositivos móveis como notebooks, celulares, que estão acoplados à sua rede do Endpoint Central. Então, ali a gente tem relatórios, né, de hardwares e também de softwares que abrangem todas as informações bem completinhas de todos os seus endpoints para que não falte nada, para que nada passe despercebido pelo administrador do endpoint. Além disso, né, ele permite uma visão abrangente de todos os ativos, que a gente pode otimizar os recursos, reduzindo os riscos.
E, como ela bem disse aí, o inventário de hardware, software e gestão de licenças também é possível dentro aqui da parte do inventário. Na parte da implantação do software, é um recurso, né, de criação e implantação de software no endpoint, que você pode automatizar o processo de criação e implementação de imagem de discos, economizando tempo e esforço, especialmente em ambientes com muitos dispositivos, que é bem comum nas empresas. Então, ao invés de você fazer manualmente computador por computador, você consegue fazer isso de uma forma automática e simples, toda a implantação dessas imagens. Então, a gente tem vários passos, né? A preparação das imagens, que é possível criar ali, incluindo todas as configurações, drivers e aplicativos necessários. A criação de tarefas de implantação também é possível fazer ali dentro dessa aba aqui que a gente tem dentro do Endpoint Center. E como um dos benefícios é facilitar uma solução acessível, né? Simples e rápida para a gente implantar essas imagens ali nos computadores. Então, também é possível fazer a padronização através disso. E ela utiliza uma baixa largura de banda para o processo de implantação. Tá? Esses são sistemas suportados também. E a parte de gerenciamento de dispositivos móveis. Bom, então falando aqui um pouquinho sobre o gerenciamento dos dispositivos móveis, como eu comentei aqui um pouquinho mais cedo, dispositivos móveis são literalmente todas aquelas que podem se mexer e que a gente pode levar para outros lugares, né, sem que atrapalhe a nossa vida. Então, uma CPU, por exemplo, a gente não vai sair carregando uma CPU por aí, né, mas um celular, um notebook, um tablet, é super possível. Né? Então, dentro do endpoint, a gente consegue fazer, então, o gerenciamento de todos esses tipos de dispositivos. Dentro do endpoint, a gente tem uma opção que a gente chama de geotracking, né? O geotracking, ele é uma opção dentro do endpoint, onde a gente consegue definir configurações de rastreamento geográfico. Né? Então, lá dentro a gente tem um mapa, né, de dados de localização, a gente tem históricos de localização daqueles endpoints, né? Então, vamos supor, por exemplo, que você tenha uma empresa e que todos os seus colaboradores trabalhem somente em São Paulo e os endpoints eles usem somente para o trabalho, né? Então, dentro do endpoint é possível a gente configurar aquela máquina para funcionar somente na região de São Paulo, né? Tendo em vista aí, então, que o colaborador vai usar a máquina dele, né? O computador, o laptop, somente para o trabalho na região que pertence, né? Às vezes ele faz um home office, mas também mora em São Paulo, ou caso contrário, né? Não precisa ser São Paulo, pode ser qualquer outro estado, país, ou pode ser desativado ali e ficando o dispositivo disponível para ser trabalhado em qualquer lugar do mundo, né? Então a gente consegue rastrear, né? Caso obviamente aconteça algum tipo de roubo, perda, é possível também rastrear aquele endpoint, saber certinho aonde ele está e também os lugares pelo qual ele já passou. Certo. É um benefício aí, né, para empresas que têm dispositivos móveis, porque dá para reduzir riscos de vazamentos de dados também, né, garantindo também uma produtividade, onde a empresa consegue centralizar de uma maneira mais perfeita ali todo o gerenciamento desses dispositivos móveis. Agora falando aqui então um pouquinho sobre os browsers, né? O que são browsers? O browser ele nada mais é do que ali a ferramenta que a gente usa para pesquisa, né? Alguns aí usam o Google Chrome, outros o Opera GX, o Firefox, né? O próprio da Microsoft. Então, isso é um browser. E por que, então, que as empresas elas precisam fazer a segurança, né, ter ali a segurança desse browser, que a gente chama aqui, então, de browser security? Bom, primeiro, ali, para a gente conseguir proteger a nossa rede, né, contra qualquer tipo de violação ou vulnerabilidade de segurança, né, proteger também os dados da empresa, né, e garantir ali
o tipo de site que aquele browser, né, que está dentro daquele endpoint específico, pode acessar. Então, aí a gente garante, então, né, a proteção ali maior de dados empresariais, que também são confidenciais, estão ali armazenados, né, ou transferidos ali pela web. E aqui, dentro do endpoint, a gente também tem o que a gente chama ali, né, segurança do navegador, que é o intuito de proteger, então, os nossos navegadores contra ataques da web. Né, como eu citei ali, aqui tem alguns dos exemplos, né, dos navegadores que o pessoal mais usa, então, o Chrome, o Internet Explorer, o Edge, o Firefox. E dentro do endpoint é possível, então, que a gente crie políticas de segurança de browser. Né? Com essas políticas, a gente, então, limita o acesso ali a sites maliciosos, né? Fazer downloads que possam, eventualmente, conter conteúdos desautorizados pela empresa, né? Sites que... Algumas empresas, né, preferem não ter esse tipo de sistema, né? E aí acaba, às vezes, ficando um pouquinho mais vulnerável a qualquer tipo de ameaça. E outras já preferem, né, bloquear sites específicos que sabem que, de repente, são sites que costumam conter muitos vírus, né? Então, é por isso que é muito importante também manter aí, né, ter esse cuidado com o tipo de site, né, que tem, que o seu endpoint ele vai poder acessar de acordo com o browser que a pessoa utiliza. Bom, na parte de controle remoto, né? Aqui a gente tem um gerenciador de controle remoto, onde a gente consegue fornecer conexão para computadores. Isso significa que uma conexão remota pode ser estabelecida em qualquer lugar. Não exige nenhum tipo de instalação ou software adicional, a não ser o próprio agente do Endpoint Central. E nele é possível a gente fazer diversas coisas, como gravação de sessão remota, desligamento programado ou manual dos computadores, tá? Notificações dos usuários. Então, é possível enviar uma notificação do usuário antes de um desligamento ou reinicialização dos dispositivos, permitindo que eles economizem também trabalho e evitem interrupções. Suporte a múltiplos monitores também. Uma máquina remota com mais de um monitor é detectado automaticamente. Todos os monitores ativos são exibidos durante a sessão de controle remoto. Tem um chat integrado também. A transferência remota de arquivos é possível fazer dentro aqui da solução. E tarefas, né? É possível, por exemplo, você fazer um helpdesk ali diretamente através da solução. Então, como algumas empresas têm até algumas licenças adicionais para poder usar TeamViewer, VNC, entre outros softwares, aqui a gente já consegue ter tudo dentro de uma única solução, evitando softwares a mais, né? E com todo o suporte necessário aí para a ferramenta. Certo. Aqui é uma demo, onde a gente tem também disponível aí no nosso site, caso queiram usar depois, onde os dados aqui são fictícios, mas eu vou mostrar a carinha aqui dos sistemas para vocês terem um pouco de noção de tudo que a gente falou, tá? Então, aqui é a parte do Endpoint Central, onde a gente tem diversas abas aqui com várias outras configurações, além do que a gente falou. Na Home a gente tem alguns dashboards que são customizáveis, a gente já tem aqui alguns dados fictícios para poder ter uma noção de como seria o ambiente configurado, certo? E indo mais adiante aqui na parte de ameaças e pets, a gente tem aqui algumas funções. Como bem disse, conseguimos ver toda a parte de vulnerabilidade que o sistema traria, né, através da coleta de informação dos agentes. E aqui a gente conseguiria ver não só visualmente gráfico, mas a parte de ameaças, então vulnerabilidade de softwares, onde é possível instalar através de políticas de aplicação de patches, entre outras. Né? Ele também informa que softwares de alto riscos, né,
tem alguma inspiração aí também a ser feita. A parte de pets faltantes, instalados e aplicáveis, aonde ele mostrando aqui, a gente consegue fazer a aplicação desses pets, lembrando que é possível fazer aqui através de uma política que a gente pode criar, podendo aplicar esses pets em horários que a gente consegue fazer ali na configuração, né? Aqui na parte do deploy, seria a instalação dos mesmos, né? Onde a gente poderia fazer aí, e também a aprovação, teste, fazer a parte de deploy automático desses pets também, entre outras coisas, instalação de software e por aí vai. Seguindo mais adiante, em uma das soluções que a gente mencionou, a gente tem aqui a parte de deploy de software, né, instalação de software, onde a gente consegue, através dos sistemas aqui, selecionar e instalar alguns softwares, seja ele em uma rede local, né, que você pode vir aqui no browser e pegar diretamente de onde você já tem encaminhado aí, ou até mesmo aqui, você pode vir aqui, dar um browser também, ele acha, né, algum software no repositório, caso você já tenha configurado também diretamente aqui. E através de políticas você consegue fazer a instalação desses pacotes aí de software, tá? A gente tem aqui também a parte de repositório de software, como bem dito, a gente consegue fazer o mapeamento da rede, certo? Seguindo um pouco mais adiante, a gente tem a parte de inventário, aonde aqui em inventário a gente tem todas as informações dos computadores, né, com as abas aqui já pré-preenchidas, e as que estiverem faltantes, né, tipo, às vezes alguns clientes falam, mas faltou uma aba, eu queria ter mais informação e tal. Tem aqui na parte de filtro também, que a gente consegue ter mais informações ainda do parque de endpoints aqui que os agentes vão fazer na coleta. E tem informações de computadores, de hardware, a parte de software também, onde tem mais informações ainda. Na parte de alertas também, a gente consegue criar alguns alertas, como softwares instalados, softwares desinstalados. Temos a parte aqui de inventário, onde temos diversos relatórios aqui já, alguns prontos, e outros também que a gente consegue fazer algumas customizações. Proibição de software e bloqueio também de executáveis. É possível criar uma política aqui também para fazer o bloqueio de alguns executáveis. Entre o gerenciamento de licença, que algumas empresas também mantêm o gerenciamento de licença de forma até manual, através de planilhas, entre outras coisas, e aqui diretamente no sistema a gente consegue fazer o gerenciamento dessas licenças e ter total controle delas através daqui, onde a gente pode até fazer algum import de arquivos colocando aqui. Então tem todas as informações para a gente poder ter um relatório completo e gerenciar as licenças aí da empresa dentro de uma só console, né? Na parte de ferramentas, temos o controle remoto. Então, aqui em controle remoto, a gente conseguiria... Temos algumas máquinas fictícias aqui, onde a gente poderia conectar, né, nelas, ou até mesmo abrir algum tipo de chat, onde seria possível uma interação diretamente ali com o usuário para algum tipo de suporte, ajuda. E também a gente consegue fazer a gravação, né? A gravação ali da sessão que a gente for abrir juntamente com o usuário, certo? E entre outras coisas, a gente tem também
o desligamento remoto dessas máquinas ou até mesmo o ativamento delas. A gente consegue poder ligar essas máquinas de forma remota aqui, sem intervenção do usuário, podendo fazer total controle delas. E também aqui a parte de chat, onde teria aqui já alguns usernames que a gente poderia criar, podendo ter uma ação aqui de poder conversar diretamente com o usuário, né? Na parte de gerenciamento de dispositivos móveis, além de uma visão gráfica aqui que ele dá, em gerenciamento, a gente consegue criar aqui alguns perfis, né? Então, a gente pode atrelar alguns perfis dentro desses dispositivos, podendo fazer algumas configurações distintas entre eles. Então, a gente tem todos esses sistemas aqui de perfis dentro dos dispositivos móveis, certo? E, seguindo mais adiante, deixa eu voltar aqui. A gente teria aqui também um repositório de aplicativos, onde a gente poderia ter um total controle de desinstalação e instalação dos aplicativos de forma remota nesses dispositivos móveis, correto? E fazendo aqui o gerenciamento também da App Store, da Google Play e do Windows também, né? Podemos criar também alguns alertas através da criação de política e fazer também aqui o controle remoto desses MDMs. Além também da configuração do Exchange, o Knox aqui da Samsung é configurável também, a gente consegue fazer aí toda essa parte. E na parte do enrollment, que seria a instalação, né, do MDM, você poder gerenciar esses aplicativos, esses dispositivos, aqui a gente tem os sistemas e as formas que a gente tem de poder gerenciar, que você pode formatar o dispositivo e ter total controle dele, ou através de algumas soluções aqui, você também pode, por exemplo, do Android, selecionar o QR Code e ele daria algumas opções de você controlar aquele dispositivo, mesmo que ele já tenha ali alguns dados ou usuários ativos nele já. Também é possível fazer isso. Seguindo mais adiante, na parte de implantação de software, né, que, lembrando, é um processo de criação e implantação de imagens de discos, onde a gente pode economizar bastante tempo aí, alocando esse recurso aí nas máquinas, a gente consegue fazer a criação de imagem, selecionando aqui o computador, que em tese ele já teria, e colocando algumas configurações prévias como partição, drivers, entre outras coisas, facilitando aí a criação de imagens para a gente ter um parque de endpoints completamente consistente e fácil aí de poder fazer esse deploy. É possível criar essas imagens também em discos bootáveis, tem alguns templates aqui também. E aqui nas tarefas de deploy, a gente consegue fazer algumas políticas aqui também e criar algumas tarefas para poder fazer o deploy dessas imagens. Né? Aqui a gente tem algumas configurações de deploy, e através disso a gente consegue fazer a instalação desses SOs diretamente de forma remota nos computadores. Na parte de browser, a gente tem aqui uma forma de poder gerenciar e controlar, né, o acesso a websites. Então, aqui a gente pode colocar alguns websites
manualmente, criando grupos de websites para poder facilitar o gerenciamento deles. E aqui na parte de políticas, a gente consegue fazer filtros de download. De que forma? Conseguimos criar políticas onde é possível fazer o bloqueio ou até mesmo permissão de alguns downloads por URL, tipos de arquivo ou até mesmo tamanho, né? Prevenção de ameaças também é possível. Aqui a gente tem algumas questões aqui que é possível fazer a configuração de segurança, né? A parte de filtro de web filter, que a gente consegue bloquear sites maliciosos e ter aqui uma autonomia maior de segurança dentro dos browsers. E também uma coisa interessante é a gente poder filtrar isso dentro de um horário específico. Então, se você quiser que as pessoas possam acessar sites fora de um horário específico, a gente também consegue colocar aqui. Então, a gente tem mais configurações aqui, óbvio, dentro do endpoint. Ele não é só isso, ele tem bastante coisa, né? Aqui seria um overview, mas da parte que a gente falou, basicamente é isso, mas além disso a gente também tem outras configurações, por exemplo, dentro do Windows é possível também fazer todo esse tipo de configuração aqui, com mapeamento de drivers, a parte de impressora IP, é possível até mesmo alterar registros, né, do Windows diretamente por aqui também, certo? A instalação dos agentes, né, como o Endpoint Central, ele funciona através da coleta de informações desses agentes. A gente tem aqui uma aba diretamente sobre eles, onde a gente pode fazer a instalação dos mesmos, né, onde ele vai reconhecer o seu AD, ou você pode mesmo fazer o download do agente, instalar direto na máquina, e eles estarão aqui para a gente poder fazer o controle deles. Entre mais opções também. Tem a parte de criptografia, né, com o BitLocker, onde a gente consegue fazer a criptografia de dados, entre eles do computador por inteiro, né, da parte da BIOS. Então, imagina que você está entrando no computador, logo ao iniciar, já é possível fazer uma criptografia de dados ali. Também a parte de HD também é possível fazer a criptografia, entre outras coisas também. Aqui na parte de criação de política, a gente já consegue ver algumas coisas que é possível encriptografar alguns dados, certo? Entre outros recursos aqui que a gente tem. E o endpoint, ele é isso, é uma forma centralizada da gente poder gerenciar os dispositivos, sejam eles quais forem, de uma forma bem mais consistente, segura, simples, com todos os benefícios possíveis, e é isso. Bom, pessoal, então, se vocês tiverem aí alguma pergunta, né, lembrando que o balãozinho com pontinho de interrogação, ele é um espaço livre para vocês poderem fazer qualquer tipo de pergunta. O Diego está aqui à disposição para poder responder. Se ficou alguma questão que vocês gostariam de perguntar, sintam-se à vontade. Ou se quiserem também usar aqui o nosso chat para poder comentar alguma coisa a respeito, fiquem à vontade também, tá bom? Bom, Diego, temos uma pergunta aqui para você. A pergunta é o seguinte: é possível, dentro do endpoint, fazer o bloqueio de alguma URL em específico? Sim, é possível, né? Dentro ali da parte de browser, a gente consegue fazer o bloqueio de algumas URLs. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Mostrar.
mas é possível sim. Aqui, por exemplo, entrar com domínio ou URL que podem ser bloqueadas. Perfeito. Mais uma, então. O endpoint também está disponível na versão cloud? Sim, na versão cloud e versão on-premises. Maravilha. E agora, então, para a gente poder encerrar, há alguma forma de configurar os dispositivos para o gerenciamento móvel sem a necessidade de formatar os celulares? Sim, é possível fazer isso. Você consegue, obviamente, configurar os dispositivos formatando o celular, né? E também é possível fazer isso com o celular já configurado, né? Então, ali na parte de enrollment, dentro do gerenciamento de dispositivos móveis, a gente tem algumas opções para poder fazer isso. Como visto aqui, a gente já tem algumas opções aqui. Perfeito, então. Muito obrigada, Diego, pelas suas respostas. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando o nosso primeiro Masterclass de UEM por aqui, tá? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque além dos conteúdos diários que a gente posta, a gente também avisa por lá quando vai ter nova sessão, tanto de UEM quanto dos outros domínios também, tá bom? Muito obrigada aqui pela companhia de vocês e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Tchau.